Ontem eu estava conversando com alguns professores, alunos, falando sobre como eram os treinamentos antigos, professores antigos. Antigamente, os treinos, os professores, os mestres, os senseis de antigamente, eles eram muito mais hostis, digamos assim. Eram outros tempos, outras informações. Muitos dos professores antigamente não tinham estudo. Eles eram atletas, foram atletas, resolveram ali abrir uma academia, um CT, um centro de treinamento, um dojo, abrir um tatame e dar aula para ganhar dinheiro e para ganhar vida. Então era a única coisa que eles sabiam fazer. Muitos deles replicavam o seu treinamento como atleta e ia vivendo. E antigamente tinha muito castigo, tinha muito. Era um treinamento assim, onde os professores eram muitas vezes grossos para poder explicar, passar uma informação e tudo mais. E hoje em dia, em pleno 2025, como diz Thiago Toguro, será que cabe ainda o professor hoje em dia ser tão grosseirão, pagar castigo, explicar as coisas sem paciência para o aluno? Bom, eu sou formado em Educação Física, trabalho com luta há praticamente 15 anos. Comecei bem novo com luta. Dava aula ali já com os meus 18 anos, eu já dava aula, já 17, 18 anos. Personal fighter, atendi em casa, condomínio e tudo mais. Depois estudei, me aprimorei cada vez mais, já tive academia. Então eu acho que hoje em dia não cabe mais o professor ser tão grosseiro. É complicado, porque tem aluno que às vezes é um pouco folgado, tem várias e várias situações, mas eu acho que o professor ele tem que treinar a sua capacidade de comunicação. Eu falo por mim, eu já tive alguns momentos da minha carreira onde eu tava com costume de todo dia querer dar bronca na turma. Todo dia. Dava aula em tatame, aula em grupo, né, de luta, boxe, muay thai. E aí eu tava muito mestrão. Todo dia eu queria dar uma bronca na turma, seja porque conversava no aquecimento, seja porque não tava pegando, prestando atenção na técnica. Realmente, eu como professor não gosto que o aluno se distraia, não gosto que quando eu tô explicando algo e o aluno tá conversando, tá com brincadeirinha. Então eu gosto de ordem. Eu vim dessa disciplina dentro da minha casa, pela educação que eu tive pelo meu pai e pela minha mãe, e do tatame também, disciplina, respeito, esperar a hora de você falar, tem a hierarquia das artes marciais, até dentro do boxe, que às vezes tem algumas pessoas que falam, boxe não é arte marcial, tudo bem, mas eu tô falando dos esportes de luta, boxe, muay thai, kickboxing. Então eu não gosto de desordem, mas teve um momento na minha carreira que eu tava muito mestrão, fazia pagar castigo, brigava com o aluno. Conforme o tempo foi passando e a minha, não vou nem dizer idade mais, eu digo maturidade como professor e também vendo os tempos atuais, 2020, 2025, muitas pessoas estão indo buscar a luta devido precisar treinar a mente, treinar a cabeça. Muitas pessoas estão indo buscar porque tem baixa autoestima, porque tem depressão, porque aconteceu alguma coisa na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Então muitas pessoas procuram na luta um ambiente onde elas se sintam bem. Às vezes a pessoa, às vezes ou muitas vezes, se não 90% dos casos aí, a pessoa vai para academia de musculação, não gosta. Na academia de musculação não gosta do ambiente. E aí ela chega na aula de luta. E a aula de luta é uma família, é um ajudando o outro, é um incentivando o outro, um motivando o outro, e aí ela acha o lugar dela e fica lá. Então eu acho que em 2025, você que é professor de luta, você deve se preocupar em treinar a sua comunicação. Treinar como você lida com o aluno, treinar como você lida com diversos tipos de aluno. Tem aluno que responde bem ao comando, tem aluno que é um pouco mais teimoso, tem aluno que é um pouco mais chorão, tem aluno que é um pouco mais mimizento, tem aluno que você tem que tomar cuidado. Eu tenho um aluno assim, tem aluno que você tem que tomar cuidado, que às vezes ele é muito generalzão, assim, você fala 1000 flexões, ele tá com o braço
arrebentado, mas ele faz. Você também tem que saber dosar esse aluno em diversos aspectos, diversos tipos de aluno, você tem que saber lidar. Eu, em um determinado momento da minha carreira, vamos colocar aí uns 8, 9 anos atrás, vai ali 2016, 2017, eu fui estudar um pouco de psicologia. Atendimento ao cliente é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, porque é uma coisa que eu vivi, desenvolvi, fui estudar também. Eu fui estudar psicologia, fui estudar ali um pouco de comportamento humano, para poder entender e atender melhor os meus clientes, os meus alunos. Então é isso. Para mim, em 2025, daqui para frente, o professor de luta, ele tem que ser cada vez mais um cara completo. Não focar só em dar aula de luta. Não focar só em ser bom de porrada. Às vezes o cara ele é atleta, ele bate em todo mundo no ringue, mas ele não é um bom professor, ele não é um bom tutor. Também eu dou aula para muitos Enzos e Valentinas, essa geração aí de 15, 16, 17 anos. E por incrível que pareça, eu estou tendo experiências boas. Essa garotada me respeita muito por conta da minha comunicação. Se de repente eu não tivesse pensado em me aprimorar a minha comunicação com esses alunos, eu com essa faixa etária, talvez hoje eu poderia estar tendo trabalho com essa galera. Mas é totalmente ao contrário. Então, às vezes chega uma garotada no tatame de 15, 16, às vezes chega um comboio de 5 Enzo assim, e eu já, nossa, meu Deus, lá vem os Enzos, mas aí é totalmente ao contrário, eles me respeitam, eles me encontram na rua, ô mestre, como você tá? Tá, tudo bem, falam comigo, falam com minha esposa, né? Eu sempre procuro ensinar muitas coisas além da luta para eles, então eles chegam, entram no tatame, cumprimento o tatame, vai lá, cumprimenta os mais graduados. Chegou atrasado, não tem problema, não precisa, não vou proibir você de entrar na aula ou fazer você pagar castigo. Principalmente aqui em São Paulo, tô na região de São Paulo. Quem tá em São Paulo sabe que é tudo muito corrido. Trânsito, trem, ônibus, moto, carro, bike, qualquer meio de transporte, a chance de você se atrasar é muito grande. E eu não gosto de repente, tem professor que faz tudo bem, ok, não julgo, cada um com sua metodologia, mas eu não costumo proibir meu aluno de entrar na aula se ele chega atrasado. Óbvio, se for uma coisa sempre e tal, tudo mais, eu procuro ver o que está acontecendo, mas normalmente eu não, pode entrar, fica à vontade e tal. Às vezes o cara vem da faculdade, às vezes o cara chegou do trabalho de madrugada, nas aulas da manhã, tem aula às 7 horas da manhã, às vezes o cara veio do trabalho correndo ali, pô, mestre, cheguei tal, 7h10, 7, não, entra aí e tal. E sempre falo, meu, se chegou atrasado, vai lá, cumprimenta todo mundo, um por um, entra com respeito e tal, tudo mais. E eu venho passando mais do que a arte marcial, mais do que a luta para essa nova geração, através da comunicação. Então, para mim, os professores de luta cada vez mais têm que se preocupar com isso, tem que se preocupar em ser um cara completo, tem que se preocupar em ser bom de luta. Eu vou até fazer outro vídeo separado, senão esse vídeo já tá maior do que eu esperava. Eu queria fazer esse vídeo em 5 minutos. O cara tem que ser bom de luta, sim. Eu vejo professor que é ruim de luta, o cara não consegue demonstrar um movimento. Às vezes o cara foi um atleta, ou o cara treinou por 2, 3 anos e depois estacionou. O cara é aluno de alguém que é grande, e esse alguém que é grande colocou esse cara pra puxar treino, pra dar aula em alguma academia, em algum lugar. E aí o cara só dá aula, mas aí o cara não cuida da forma física, não treina, não se aprimora. Para quem é praticante mesmo de arte marcial, que vem das antigas, sabe que a arte marcial é uma coisa que você tem que fazer para sua vida inteira. Para sua vida inteira. Eu treino luta há 20 anos. Todo dia eu tô procurando me aprimorar. Eu faço sombra todo dia. Alongamento, sombra. Separo 2 dias na semana para fazer físico. Me mantenho em forma sempre. Justamente porque eu também trabalho com isso. Então o professor tem sim que ser completo. O professor tem que estar com o físico em dia, cara. Não adianta. Tem gente que, o professor não sei o que, ninguém tira o conhecimento do professor. Tá, beleza, tudo bem, cara, mas você é exemplo, você trabalha com saúde. A luta ela é saúde. Óbvio, tirando a parte de quem é treinador mesmo, de atleta. Mas quem trabalha, esse vídeo é focado para quem é professor de luta. Você que quer ganhar dinheiro dando aula de luta, viver de luta assim como eu vivo. Personal fighter, tendo condomínio,
condomínio, atender pequenos grupos, grandes grupos, você que é professor, tá? Vem para esse canal aqui, tem muita dica aqui para você que é professor de luta, tá começando sua carreira, tá perdido, não sabe para onde ir. Então o cara que é professor tem que ter um físico bom, tem que ser um físico atlético, tem que ser um cara que fala bem, tem que ser um cara que se comunica bem. Então a comunicação ela é essencial para um professor de luta, para um mestre de luta, seja para aula em grupo, para aula para adolescente, para aula infantil. Se preocupar em comunicar bem, não ser agressivo nas palavras. Óbvio, tem uma hora ou outra que você vai dar bora, vamos, dar um gritão com seus alunos, eles até gostam, só que você tem que saber o momento. Tem que saber as pessoas que você fala, as pessoas que você brinca, os alunos que você brinca, o momento de ser bruto, o momento de ser amoroso. É isso, ser professor de luta é muito mais do que chegar, mandar fazer polichinelo, polissapato, correr, bater aparador e sangrar no sparring, entendeu? Então, para finalizar, o que eu quero trazer com esse vídeo é essa reflexão sobre comunicação. Em 2025 não cabe você, professor, ser um cara grosseiro. Em 2025 cabe você ser um cara inteligente, um cara agradável, um professor que as pessoas vão te procurar não só pela sua técnica, não só pelo seu físico, mas pelo seu cognitivo, pelo seu jeito, pelo seu atendimento ao cliente. Procure se comunicar de uma maneira não agressiva, procure se comunicar de uma maneira clara, para que os alunos consigam entender os seus comandos sem que você precise gritar, ser agressivo, xingar como os mestres de antigamente. Então o momento que nós vivemos em 2025 eu acredito que é um momento de transição de professores. Então os grandes professores que serão em 2035, em 2040, de repente daqui a 10, 15 anos, estão começando agora, estão se formando agora, grandes professores e treinadores. Fechou? Então eu queria fazer alguns videozinhos mais editados para vocês, mas eu estou sempre na correria dando aula, entre uma aula e outra eu vou gravando aqui, vou jogando para vocês. Quem é professor aí de luta, boxe, muay thai, kickboxing, fica aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha para aquele professor que você conhece, está começando a carreira, e vai ter muita dica aqui para vocês, professores, captar cliente, melhorar suas aulas e tudo mais. Fechou? Então até a próxima, é nóis!